Olá, tudo bem com vocês? Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. No livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 16, o Espírito Santo tem uma mensagem para mim e para você. E a gente vai entender o propósito da mensagem e por que muitas pessoas, no longo do caminho, ele desiste, chuta o balde, volta para o caminho que um dia Deus ele tirou de lá. As pessoas hoje acham que ter Jesus é ter ausência de problemas. As pessoas acham que ter Jesus é vitória o tempo todo. Só que a primeira revelação que Deus deu para Paulo não foi essa. A primeira revelação que Deus deu para Paulo no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 16, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, falou bem assim: Paulo, te importa eu te mostrar o tanto que você vai sofrer por amor do meu nome? Você entende, meu irmão, que a primeira revelação de Paulo foi, meu irmão, de saber o sofrimento que ele iria passar em ter Jesus, em caminhar com Jesus. E mesmo assim, meu irmão, Paulo ele não desistiu. Paulo, meu irmão, teve uma revelação não de vitória, não de um milagre recebido, não de uma oração correspondida, mas Paulo, meu irmão, ele teve uma resposta, uma revelação do tamanho do sofrimento que ele ia ter em caminhar, em, vamos dizer assim, nos dias atuais que fala hoje, receber Jesus. E sabe por que muitas pessoas hoje desistem do caminho, param no meio do caminho? Por imaginar que ter Jesus é só vitória. Só que nós vemos, meu irmão, que Paulo ele orou por 3 vezes e Deus não respondeu Paulo falando: Paulo, eu vou tirar esse espinho da sua carne. Paulo, eu vou te dar o que você está pedindo. Não, pelo contrário. Sabe o que Deus, meu irmão, revelou para Paulo? A minha graça te basta. Então, Deus ele não respondeu Paulo diante do que ele pediu, mas Deus respondeu Paulo diante daquilo, meu irmão, que era o propósito de Paulo. E o interessante mais ainda é que Paulo ele fala bem assim, no final da vida dele: combati o bom combate. Entende, meu irmão, que a nossa vida é um combate diariamente. Entende que a nossa vida, meu irmão, é sim uma guerra diariamente. Nós temos, meu irmão, que guerrear. Guerrear contra as nossas vontades, guerrear, meu irmão, literalmente contra o nosso ego, guerrear contra os desejos, meu irmão, que estão aí no mundo. E Paulo, ele falou que combateu o bom combate. E no final da vida de Paulo, ele não falou que Deus respondeu ele e fez todas as vontades dele. Não. Paulo ele falou: combati o bom combate. Estive presente o tempo todo em Jesus. Paulo ele foi muito ousado. Você quer parecer com Jesus? Imita-me. Você não vê em capítulo nenhum da Bíblia a não ser Paulo falando isso. Outra pessoa, né? Vamos dizer assim. Então hoje, o que o Espírito Santo, meu irmão, ele quer mostrar para mim e para você, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo de número 16, é que quando eu e você temos Jesus na nossa vida, não dá ausência de problemas, não dá, meu irmão, vitória o tempo todo, não dá respostas, meu irmão, de orações, de jejum o tempo todo. Resposta ela vem, mas não da forma que a gente quer. Porque Deus, meu irmão, no Novo Testamento, ele não está em silêncio mais. Deus, meu irmão, em todo tempo ele vai responder para mim e para você. Às vezes, é o meu querer que não deixa, meu irmão, Deus falar comigo o que ele quer falar. Às vezes eu quero um sim, Deus me dá um não. E aí, o que eu faço? Eu tampo o meu ouvido e não quero ouvir o não de Deus. Mas o não de Deus é muito melhor do que o meu sim que eu quero. Então hoje, o que o Espírito Santo ele quer falar para mim e para você é o seguinte: se você, meu irmão, recebeu Jesus, tem Jesus na sua vida para vitórias,
eu vou te dar uma notícia. Diante do que a Bíblia fala. No livro de Atos, capítulo 9, versículo 16. Importa-te saber que a partir do momento que você recebeu Jesus, você tem sofrimentos. Você tem, literalmente, respostas, mas não respostas do que eu quero, mas sim resposta do propósito que Deus ele tem na minha vida e na sua vida. Receber Jesus nos dá, literalmente, o entendimento que Ele está comigo e com você o tempo todo, nos fortalecendo, nos guiando, nos ensinando, como Ele ensinou Paulo. Paulo, mesmo ele cego, Deus, meu irmão, ensinou Paulo um caminho para ele caminhar. Então, meu irmão, às vezes eu e você podemos estar literalmente em uma cegueira espiritual, mas através da oração, Deus ele guia eu e você para sair dessa cegueira. Chegando lá, Paulo ele foi na casa de um moço chamado Barnabé, e ali, meu irmão, as escamas, o tampão do olho de Paulo caiu. Então hoje, diante dessa palavra, o Espírito Santo quer tirar esse tampão do seu olho, que ter Jesus, literalmente, é só vitória. Não, ter Jesus tem sofrimento, ter Jesus tem enfermidade, ter Jesus tem batalhas, ter Jesus tem guerras. Mas ter Jesus significa que Ele está comigo e com você o tempo todo, nos fortalecendo, nos ensinando e nos guiando. Amém? Convido você para estar recebendo Jesus, confessando Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. E entende isso. Se arrependa hoje dos seus maus caminhos, porque a volta de Jesus está muito mais próxima do que a roupa do nosso corpo. Que Deus, em nome de Jesus, esteja na sua vida. Não se esqueça, Jesus está voltando.